Bom dia, irmãos e irmãs. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que, quando você passa uma semana num local que você viajou, você já volta falando as gírias desse local, ou já volta falando o sotaque, né? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, chega aqui, vai conversar com a gente aí, tchê. Eu falo, oxe, passasse uma semana lá, rapaz. Ou então você vai ali para a Bahia, aí chega aqui, e aí, Paulinho, meu rei, olha que coisa. Para não dizer que eu estou falando de outros locais, né? Alguém que vem para cá e vai voltar já falando oxe, como a gente fala. Não sei, irmão, se você é desse, né? Eu tenho um amigo que morou um período lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e quando ele vinha aqui nas férias, que a gente ia comer um sanduíche, ele falava assim, olha, vamos ali comer um sanduíche nervoso. Aí colocava assim, eu falei, rapaz, o cara já está... Mas é isso mesmo. Mas um outro amigo meu me cumprimentava, também morou em São Paulo, e falava assim, firmeza. Ele vinha falar comigo, eu falei, nossa, que expressão legal. E aí, Paulinho, como é que está? Firmeza é o tema da reflexão de hoje, irmãos. Firmeza. E no dicionário aí informal das gírias, né, o firmeza, o que é que significa isso? Pode significar concordância, você concordar com algo, que algo está ok, que alguém é confiável, legal, firmeza. Né? Por exemplo, meu pai é firmeza, fulano é firmeza. E a minha pergunta é, irmãos, como é que está a sua fé? Está firme? Está bem firme? Se eu perguntar sobre sua fé com essa expressão firmeza, o que é que você vai me dizer? Se eu perguntar aqui, vamos fazer um exercício. Vou perguntar, como é que está a sua fé? Você me diz firmeza. Vamos ver se o pessoal vai falar mesmo. Né? Como é que está a sua fé, irmão? Olha só, se você está em casa e ouviu, então, tudo certo. Meus irmãos, o texto que vai nos ajudar a falar sobre essas verdades, sobre firmeza, é o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29. O texto que vai praticamente encerrar o Sermão do Monte, onde nós encontramos muitas verdades ditas por Jesus, verdades maravilhosas para as nossas vidas. Então, abra aí em Mateus 7, de 24 a 29, um texto bastante conhecido de todos nós, que diz o seguinte, o texto vai ser projetado, você vai poder acompanhar também. Mateus 7, 24 a 29 diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meus irmãos, eu quero começar falando da importância realmente da gente construir sobre a nossa vida um alicerce firme, segundo a palavra de Deus. Porque no Sermão do Monte, Jesus ele usa essa metáfora, como a gente acabou de ver, sobre uma rocha e sobre a areia, para ilustrar o quê? A diferença entre viver de acordo com os seus ensinamentos, com os ensinamentos do próprio Jesus, ou ignorar esses ensinamentos. E a pergunta a ser feita, irmãos, a primeira pergunta, é se realmente nós estamos vivendo, se no nosso dia a dia, isso é uma pergunta pessoal, algo que cada um de nós tem que fazer para nós mesmos. Vivemos de acordo com os ensinamentos ou ignoramos eles? E para viver, irmãos, com os ensinamentos de Deus em nossas vidas, não tem jeito. Há uma primeira lição, a importância de construir sobre a rocha. Principalmente quando a gente fala realmente sobre fé, que é o nosso tema aqui, meus irmãos. Porque Jesus ele compara aqueles que ouvem suas palavras e as praticam com o quê? Como a gente leu, com um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E na parábola são destacados dois personagens, se você puder acompanhar aí comigo. Primeiro, um homem prudente e um homem insensato. Ambos os homens construíram suas casas. O homem prudente edificou a sua casa onde? Na rocha. Está lá no
Verso 24. E o homem imprudente edificou a sua casa sobre a areia. Está lá no verso 25, 26, na verdade 26. E, meus irmãos, eu não tenho pretensão nenhuma de falar aqui sobre alicerce, né? Porque a gente tem engenheiros aqui da igreja, né? Inclusive meu amigo pastor Jonathan ali, né? Esse caminhão carregado de trenas aí, de calculadoras científicas, mas eu não vou fazer isso, viu, meu querido amigo pastor Jonathan? Eu só quero trazer uma definição para que a gente possa realmente entrar de vez aqui nessa ilustração. Porque o alicerce é aquele realmente maciço de alvenaria, né, que ele está abaixo da superfície. Porque as estruturas externas, elas têm, numa construção, elas têm que ter realmente uma base, uma fundação muito firme, para que ela possa ser sustentada. Nós sabemos disso. Eu me lembro, irmãos, como eu falei, né, eu não tenho essa pretensão aqui da área da engenharia, mas eu me lembro que eu já passei por essa experiência, viu? Você vai me perguntar como? Quando eu acampava de barraca no acampamento Batista de Paripoeira, no carnaval. Meus irmãos, quem teve essa experiência, porque era época de chuva, e todo ano eu ia com aqueles meus amigos lá, a gente era lá da primeira igreja, a gente ia, a barraca todo ano era no mesmo local, irmãos, e a gente ia, e toda vez, no primeiro ano que a gente foi, a gente se deu mal, porque a gente não fez nada em volta da barraca, não cavou nada, a chuva veio, a gente foi boiando lá no meio da madrugada. Mas aí nos outros anos a gente foi lá, e toda vez que a gente chegava, e cavava fundo ali, em volta, para ver se dava certo isso, né? E o interessante, irmãos, é que realmente a gente tinha que fazer isso, porque a estrutura de uma pequena barraca ali ia ser provada, não tem jeito. Então, tanto nessa casa do homem prudente aí, quanto do insensato, o texto bíblico ele vai falar que realmente a estrutura vai ser provada. Porque ambas, segundo o verso 25, elas passaram por chuvas, transbordamentos, ventos, é isso que o texto bíblico está nos falando. E a casa do insensato não foi capaz de resistir. Mas a casa que foi edificada na rocha, ela se manteve perseverada. E na nossa vida é assim, sabe, irmãos? Quando você embarca na vida cristã, quando você um dia aceita Cristo, quando você aceitou a Cristo, e você vai dizer que, olha, eu vou viver para Cristo, você tem que ser firme, tem que ter firmeza na sua vida. Firmeza na obra do Senhor, no serviço na igreja, nas atitudes que você vai tomar, no seu dia a dia, na sua família, que muitas vezes é desprezado, dentro da sua própria casa. Para o pessoal mais novo aí, escola, faculdade, onde quer que estejamos, irmãos, a gente precisa manter a nossa vida realmente firme. E atente bem para essa expressão, a primeira, que nós vamos tratar bastante sobre isso hoje. Firme nos valores da palavra de Deus. Para cada um de nós nos mantenhamos firmes em pé, nos valores de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. E esse alicerce, a gente viu que esse alicerce, que ele realmente é aquela superfície que vai realmente sustentar ali a estrutura. Essa superfície ele está falando, esse alicerce, ele representa aqui a estabilidade e a segurança que vem da nossa obediência à palavra de Deus. E aí, como é que tem sido sua vida em relação a isso? Que reflexão nós podemos fazer quando as provações vêm? Tempos difíceis. Agora há pouco o pastor Luiz Carlos falou aqui sobre tempos difíceis, quando a gente ora por todas as provações, ou então as próprias tentações que aparecem nas nossas vidas. Como estamos, irmãos, firmados na palavra do Senhor? Porque hoje em dia a gente vê, irmãos, e assim, cada dia que passa eu tenho visto isso mais, esse evangelho das redes sociais, é muito compartilhamento e pouca prática. E é uma realidade dos nossos dias. Então eu quero lhe convidar, assim como eu fiz lá, na barraca, para poder permanecer aqueles dias lá acampado, cave fundo. Cave fundo. Sabe, irmãos, o que precisamos é cavar fundo. O que precisamos realmente é de profundidade. Nós cantamos aqui agora há pouco. É tão profundo, é tão imenso. Porque as coisas que vêm de Deus, irmãos, são coisas que nós temos que buscar. Nós temos que realmente cavar fundo, para que a gente possa realmente estruturar base para a nossa edificação. Então deixa eu te convidar a cavar fundo. Se dedique à palavra de Deus e aos seus valores. Efésios 6, de 10 a 13, diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes
príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. E assim, sabe, irmãos, o que me parece às vezes é que a gente quer que isso aconteça num passe de mágica, mas isso não vai acontecer assim, e muitos de nós sabemos disso. Eu vou cumprir a minha cota, tá? de filmes e cinema. Tem um personagem que desde pequeno eu assisto, que eu gosto muito, que você já deve ter assistido algum dia, que é aquele personagem chamado Rocky Balboa, boxeador. Aí uma imagenzinha só para ilustrar para quem não conhece. E eu vou dizer uma coisa, esse personagem, desde que eu era pequeno, eu assisto esses filmes desde que eu era moleque, e eu me lembro que eu pensava assim, rapaz, esse cara, ele aguenta muito ali, porque a história do filme conta um lutador de boxe numa academiazinha pequena lá da Filadélfia, e ele vai lutar contra o maior boxeador, o maior campeão dos Estados Unidos. Como é que vai acontecer isso? E ele termina lá no final do filme, o empate técnico acontece porque ele suporta muito a dor, ele suporta muito todos os golpes que leva. Mas, meus irmãos, o filme todo mostra um processo de treinamento muito grande, como a gente vê ali na imagem, com esse personagem. E com a gente é semelhante, irmãos. Não tem como a gente fundamentar, não tem como a gente fortalecer o nosso alicerce se nós não treinarmos, como diz o texto aqui, se a gente não se fortalecer, irmãos. Não tem como a gente não fazer isso. Sendo que há perigos. Quais são os perigos para que a gente não consiga fazer isso? Qual o caminho para a gente se fortalecer? Qual o caminho realmente para a gente conseguir aguentar, suportar, para a gente conseguir crescer e fazer com que a nossa base esteja bem solidificada? Um dos perigos, meus irmãos, que nós temos hoje é ignorar a palavra de Deus. Muito cuidado com isso. Ignorar a palavra. Porque Jesus, ele menciona aqui que aquele que ouve suas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que constrói sua casa na areia, como nós já vimos, e a areia agora representa justamente essa instabilidade, essa insegurança, a falta de um fundamento sólido de verdade. E quando os desafios, irmãos, e as tempestades vêm na vida, e essa construção ela não vai resistir, a queda vai ser grande. O próprio texto bíblico nos diz isso, a gente já afirmou isso hoje. Então tem dois elementos em relação a esse perigo de ignorar a palavra que nós temos que ver aqui, que nós temos que estudar nessa manhã, para a gente poder realmente não cair, irmãos, como acabamos de ler aqui no texto bíblico. E o que vai sustentar a nossa vida cristã, num primeiro elemento, meus irmãos, é que um construtor sábio, ele vai lançar os seus fundamentos na rocha sólida, como diz o texto bíblico. E se a gente contextualizar para os nossos dias, irmãos, hoje, o elemento que seria a base para essa rocha sólida é o ensino. É o ensino, irmãos. A rocha que Jesus se refere, aqui ela é solidificada através do ensino. O fundamento sobre o qual as verdadeiras igrejas, irmãos, escutem bem, as verdadeiras igrejas constroem, irmãos, sua base, a rocha que é Jesus, e os seus ensinamentos está justamente no ensino. Não se engane, irmãos, escute bem, as igrejas, nós queremos que elas estejam cheias, queremos, lógico que queremos, que essa casa esteja cheia sempre, nós queremos isso, mas isso significa que uma igreja vai ser saudável, irmãos? Não significa que vai estar saudável. O pastor Paulo Solonca foi pastor da primeira igreja batista em Florianópolis por 17 anos, falecido em 2016. Ele tem um texto maravilhoso sobre isso. É um texto que eu usei, inclusive, na época que dava aula no seminário, numa das matérias lá, porque ele vai falar que a igreja, nós sabemos dessa alegoria bíblica, enquanto corpo de Cristo. O Paulo Solonca, ele fala que ele realmente é um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, assim como todos nós, assim como nós precisamos nos alimentar, assim como muitas vezes a gente faz exercícios físicos para a gente poder sustentar, tudo que a gente faz para poder se manter firmes, irmãos, para nos mantermos firmes. Paulo Solonca fala que a igreja também é assim, é um organismo vivo, mas ele faz uma ilustração lá, ele diz, olha, a igreja como organismo vivo, ela pode muitas vezes estar cheia, e não aparentar ter coisas lá, doenças, que estão escondidas e muitas vezes a gente não vê. A igreja também é assim, irmãos. É por isso que a rocha a que Jesus se refere aqui, irmãos, a partir dele também é o ensino. É a fundamentação na própria palavra dele, na palavra de Deus, irmãos.
Não tem como crescermos sem essa palavra, irmãos. Não tem como. Não podemos desprezar isso. E olha, eu vou lhe dizer, mesmo que pareça óbvio, nos dias de hoje precisamos falar sobre essas verdades. Provérbios 19:16 diz: quem obedece aos mandamentos protege a própria vida, mas quem despreza os caminhos dele morrerá. Irmão, se a gente não obedecer a palavra, se a gente não estudar essa palavra, e não estou falando aqui, irmãos, apenas de decorá-la, decoreba, sabe, eu falo de conhecê-la, meditá-la, como realmente é a expressão que se usa, é de aplicá-la com coerência, é entender realmente o que o texto bíblico fala, se aplicando ao que realmente ela fala e não ao que nós queremos que ela fale. Com certeza, irmão, se a gente não fizer isso, não teremos firmeza na nossa vida em relação à nossa fé. Em tempos que a gente vive, irmãos, como hoje, o ensino, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, o discipulado, a devocional. Eu volto a falar da Escola Bíblica Dominical. Tenho falado para os jovens da nossa igreja. Não adianta ativismo, serviço sem profundidade, sem discipulado, sem estudo da palavra, sem conhecimento da palavra, é puro ativismo. E não podemos viver isso, então muito cuidado. E se tem um segundo elemento, irmãos, que vai nos sustentar firmes como uma casa edificada na rocha, é a confiança em Deus e em sua palavra. Além do conhecimento, do ensino que acabamos de ver, a confiança na palavra de Deus. Porque vejam bem, irmãos, se você puder acompanhar aí, nos versos 26 e 27, Jesus diz: quem ouve estas palavras, essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Esse elemento negativo aqui, irmãos, quando ele fala assim, não as pratica, traz realmente o tom de falta de confiança, irmãos, sobre aquele que constrói a sua casa na areia. E isso pode acontecer com a gente, com cada um de nós. É normal que aconteça conosco, perdão. Na verdade, eu posso dizer que é comum, mas não deve ser normal na vida de um cristão. E o mundo e a sociedade, irmãos, aí fora, elas podem até considerar, os que não confiam em Deus, que o homem sábio, ele vive pelo que ele vê. Podem falar isso lá fora, para sua própria satisfação. Mas Jesus vai chamar esse de insensato. E é por isso que meus irmãos, é muito prudente, viu? Realmente, é muito legítimo, na verdade, a gente usar essas ilustrações aqui dos construtores, como a Bíblia e o Sermão do Monte, Jesus nos ensina. Porque o homem prudente, ele deposita toda a sua confiança no Senhor, o Salvador. E o homem sensato, quando ele se recusa a essa verdade, ele se recusa a se arrepender. E ele vai rejeitar realmente Jesus como esperança da sua salvação, como esperança da sua única salvação. Mas a interpretação aqui da parábola, irmãos, que nós vimos até agora, ela nos leva até além da salvação, porque ela traz isso para os nossos dias, para o desenrolar da prática da nossa vida cristã. E eu não sei se isso acontece com você, eu não sei, mas todos nós sofremos algumas situações na vida, meus irmãos, que elas realmente muitas vezes demonstram a nossa falta de confiança. Por exemplo, algumas delas, tomar decisões impulsivas. Muitos de nós, ao invés de buscarmos a orientação divina, com oração, com reflexão, a gente às vezes quer tomar uma decisão super apressada, baseada nas nossas próprias emoções, nas pressões externas. Contudo, irmãos, a melhor decisão é aquela que vem com a bênção do Senhor, com aquela que traz paz. Uma outra coisa, priorizar segurança financeira acima de tudo nos dias de hoje. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não temos que estudar, trabalhar, temos o nosso suporte financeiro da melhor maneira que nós queremos. Quando Jesus conta a parábola do jovem rico, ele não está condenando a riqueza, mas o que fazemos com a riqueza. Não estou condenando aqui, irmãos, mas o acúmulo disso, colocar nossa confiança nisso, irmãos, sem considerar muitas vezes até a generosidade ao próximo, pode indicar sim falta de confiança em Deus. Precisamos estar atentos a isso. Um outro elemento, reagir com medo, um medo exacerbado em situações difíceis.
Sabe, irmãos, quando a gente enfrenta crises, muitas vezes ao invés de buscar o espiritual e confiar em Deus, a gente é dominado por um pânico, que reflete muitas vezes uma falta de fé. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, antes que você já esteja pensando isso. Eu não estou aqui falando, irmãos, que a gente não vai passar por problemas emocionais. O pastor fala, não estou falando aqui, os psicólogos de plantão, fiquem tranquilos. Tem muitas questões que são realmente emocionais, são da mente, psicológicas, fisiológicas. Não está aqui na minha afirmação qualquer legalismo de que o cristão ele não vai sofrer questões emocionais. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, a psicologia já me ajudou muito pessoalmente. Mas sabe, irmãos, muitas vezes, sabe até que Deus nos fala assim, olha, é o momento de você fazer uma terapia. Mas você teimoso, você não quer, porque você vai por você próprio. O que eu estou falando é justamente isso, irmãos. Que a gente às vezes confia tanto em nós mesmos, que a gente deixa de perceber a orientação divina. E aí, meus irmãos, a nossa vida, ela realmente não vai ser uma vida firme, uma vida que é entregue nas mãos de Deus, onde nós vamos dizer a todos, olha, eu realmente confio no Senhor. O Tim Keller fala o seguinte, quando construímos nossas vidas sobre a verdade e o amor de Jesus, encontramos um alicerce que pode suportar as tempestades da vida. Então, meus irmãos, confie em Deus, não tenha medo. E se relacione com Ele de verdade. E por falar em relacionamento, um outro elemento que muitas vezes na nossa vida prática, nós deixamos ela dominar as nossas vidas, são os relacionamentos tóxicos. Permanecer, irmãos, em relações prejudiciais, muitas vezes por medo de solidão ou de validação, acontece muito com todos nós. Isso é uma coisa que realmente acontece. Mas olha só, irmãos, ficar sem confiar em Deus. Deus é o único que não vai lhe deixar sozinho. Ele já dá esse passo, essa iniciativa, irmãos. E nós precisamos responder e ter esse relacionamento com Ele. Porque muitos podem ficar sem confiar em Deus, mas Deus pode realmente nos proporcionar relacionamentos saudáveis, pessoas saudáveis em nossas vidas. Um outro elemento, irmãos, fugir de responsabilidades, ignorar a necessidade de encarar problemas de frente. Isso é uma coisa que acontece com muitos de nós. E a gente usa escapismos. A gente quer escapar, ao invés de a gente confiar em Deus, que nos dará sabedoria para resolver algumas situações. E por último, irmãos, nesses elementos práticos, negar a fé em situações desafiadoras. Em momentos de pressão, muitas vezes, nas nossas interações sociais, a gente nega a nossa fé. Está aí, inclusive, um perigo de não confiar na questão do ensino, como a gente conversou agora há pouco. Porque muitas vezes, o ensino, a palavra, aquilo que está aqui na palavra, não está em nossa mente, não está em nosso coração, porque a gente nem sequer, irmãos, investigou isso aqui. E no momento da pressão a gente não sabe o que fazer. E é por isso que temos que ter confiança em Deus e na sua palavra. Esses exemplos mostram, irmãos, que a falta de confiança em Deus, ela pode se manifestar em várias áreas da vida da gente, seja qual for a área que você esteja pensando aí. E reflete a necessidade de um fundamento muito mais sólido em nossa vida. Como mencionamos agora há pouco na passagem bíblica. O C.S. Lewis fala o seguinte, confiar em Deus significa confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí o Lewis aqui está lembrando da importância de confiar no plano divino, no plano de Deus, mesmo quando a gente não entende. E Provérbios 3, 5 e 6 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Porque esse texto, irmãos, está enfatizando realmente a confiança, mas não é uma confiança parcial, é uma confiança total em Deus, em vez da gente depender da própria sabedoria. E no contexto de Provérbios, que a gente sabe que é um livro de sabedoria, a confiança em Deus, ela é vista realmente como caminho para uma vida extremamente bem-sucedida. E esse tem sido um mal, meus irmãos, da nossa sociedade. Muitas vezes, quando eu converso com jovens, às vezes realmente é justamente esse o problema. Olha, eu preciso ser bem-sucedido. O segredo, meus irmãos e minhas irmãs, é confiar no Senhor. Agora, veja bem, você deve me perguntar ou até me dizer, olha, cumprir essas recomendações aí não é fácil, viu? Muitas vezes não é fácil, porque os desafios são muito grandes. Mas sabe qual é a atitude, irmãos, que devemos ter? Qual é a solução para todas as coisas? É que Jesus é o alicerce seguro,
O alicerce seguro está em Jesus, irmãos. Ele é a rocha. Quando nós estamos aqui juntos, quando todos estamos aqui como igreja, quando você entra ali, não é possível para a gente, para todos nós como seres humanos, a gente saber o que está no nosso interior. Não dá para saber se a casa está afundando, a casa está solidificada numa areia na sua vida. Você também não vai saber como está na minha. Não tem como saber se a casa ela está firmada na rocha. Em cada um de nós não temos como saber isso. Mas 1 Coríntios 3,11 diz o seguinte, Paulo vai declarar lá, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o alicerce para as nossas vidas. Os valores de Jesus, tudo o que Jesus fez por nós, todas as atitudes de Jesus, inclusive aquela principal, a que nos salvou. Ele é a rocha firme em meio às tempestades, irmãos. E a sua palavra será sempre o guia para nós, de uma vida sólida e duradoura. A rocha aqui vai simbolizar a estabilidade espiritual que a gente encontra em Cristo, como a gente acabou de ler agora em Coríntios. Portanto, irmãos e irmãs, você que está em casa acompanhando, fundamente sua vida em Jesus Cristo e não em você mesmo. E não em você mesmo. Mais uma citação, John Stott fala, a verdadeira segurança e a estabilidade na vida vem de construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo, não nas areias da cultura ou das circunstâncias. Não que não vamos viver circunstâncias na vida. Não que a gente não vá viver a nossa cultura na sociedade. Mas, irmãos, a verdadeira segurança está em Cristo acima de todas as coisas. E a partir disso, você vai começar a ouvir a Jesus. Todo o movimento que nós conhecemos, irmãos, o Espírito Santo vai falar de verdade as nossas vidas. Isso não é papo. E a gente vai seguir esses ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, irmãos, para a gente caminhar para o fim, Ele vai nos ensinar uma grande necessidade dessa história toda. Uma grande necessidade, que é a necessidade da prática. Jesus vai nos ensinar isso. Porque Jesus, Ele nos ensina a ouvir os seus ensinamentos. Mas não é suficiente ouvir. É preciso praticá-los. E a prática é o que transforma o conhecimento em uma base sólida. Lá no início, no primeiro verso que a gente leu, Mateus 24 diz, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, está lá no texto. A prática é a diferença disso tudo, irmãos. Além disso, olha só que interessante, se você observar, os versos 28 e 29, que são os versos que vão encerrar o Sermão do Monte, já não é mais Jesus que está falando. Agora é Mateus que está falando, né? Mateus antes está citando Jesus. E isso é curioso. Olha só, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhosas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Desde o início do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 de Mateus, apenas os 2 primeiros versículos, capítulo 5, as bem-aventuranças, quando ele fala lá, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, a partir daí, Mateus só traz falas de Jesus. Depois de Jesus falar, Mateus vai falar. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque elas ensinavam com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, irmãos, o que precisamos fazer é realmente aprender esses valores e deixar que Jesus fale através das nossas vidas. É isso que precisamos. Mateus, ele registrou tudo aquilo que ele testemunhou. E é com esse texto, sobre a rocha sólida, que o Sermão do Monte, irmãos, que traz princípios maravilhosos para a gente. Se você pegar aqui na sua Bíblia, vai falar sobre coisas práticas da vida, vai falar sobre ajuda aos necessitados, sobre a gente ser sal e luz, meus irmãos, vai falar sobre a oração, vai falar sobre as preocupações, vai falar sobre o julgamento ao próximo, vai falar sobre tantas coisas importantes para a nossa vida. Está tudo aqui, meus irmãos. E aí, no final do livro de Mateus, lá no capítulo 28, versos 18 a 20, ele vai dizer o seguinte, 19 e 20 na verdade.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Porque depois de tudo que a gente conversou hoje, se tudo que a gente conversou hoje, meus irmãos, acontecer em nossas vidas, nós faremos parte desse movimento, onde a gente estará firme de verdade, firme nos valores de Jesus, obedecendo ao nosso Deus, e nós estaremos firmes para testemunhar das maravilhas de Deus em nossas vidas. O texto fala que a multidão ficou maravilhada, Mateus fala isso, mas não basta apenas ficarmos maravilhados, irmãos, não basta isso. Tem uma história para encerrar que vai ilustrar isso, preste bem atenção no que eu vou ler. Alguém falou assim, irmãos, alguém falou assim: um amigo contou-me que fora visitar um farol e dissera ao faroleiro, que não é algum daqui da igreja, tá? Não somos os faroleiros daqui. Faroleiro aqui é aquele encarregado de vigiar o farol. E ele diz assim, que a pessoa falou: o senhor não se apavora de viver aqui, no farol? É terrível esse lugar para se permanecer nele. Não, respondeu o faroleiro, não tenho medo. Aqui nunca pensamos em nós mesmos. A pessoa falou: como é isto? Nunca pensam em si mesmos? E ele respondeu: nós sabemos que estamos perfeitamente seguros e cuidamos de ter as nossas lâmpadas brilhando e nossos refletores bem limpos, de modo que aqueles que se acharem em perigo no mar possam ser salvos. É isto que os cristãos devem fazer. Eles estão salvos numa casa construída sobre a rocha, que não poderá ser abalada pelas tempestades mais tremendas, e no espírito do mais santo altruísmo, devem fazer brilhar sua luz através das trevas do pecado, a fim de que os que se acham em perigo possam alcançar as praias bonançosas da salvação. E é isso, irmãos. Nosso papel como cristãos é termos nossas vidas construídas sobre uma rocha que não será abalada por nada, para assim a gente testemunhar lá fora. Hoje, meus irmãos, é dia de eleição. Já oramos por isso aqui hoje. E com certeza o nosso desejo é o quê? Que a nossa sociedade, ela siga valores do nosso Jesus. Sabe o que eu quero lhe convidar? Comece por você. Comece por você. Esteja firme na rocha que é Jesus. Esteja firme na busca dos seus ensinamentos, da sua palavra, e confie nele, porque ele é o nosso alicerce seguro. E como eu disse, as multidões ficaram maravilhadas. Se a gente ler o Sermão do Monte, e a gente não se maravilhar nesse caráter revolucionário, meus irmãos, que tem os valores do nosso Senhor, e a gente não compreender isso, para praticar isso lá no mundo, talvez a gente não tenha compreendido ainda o significado de tudo isso. Comece por você. Por isso, meus irmãos, que possamos realmente nos maravilhar com essa mensagem e que possamos passar esses valores a todos que estão lá fora. Firmeza, irmãos? Olha, vou perguntar de novo para a gente encerrar. Firmeza? Olha aí, todo mundo é jovem, viu, galera? Vamos orar, irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado porque estamos na Tua casa, Pai. Hoje é um dia importante, como o pastor Luiz Carlos falou, para o nosso país, Pai. Dia de decisões, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, levar nossos valores para a sociedade, não só no dia de hoje, Pai, mas em todos os dias das nossas vidas, Pai. Que sejamos, Senhor Deus, servos Teus. Que edifiquemos, Pai, nossas casas sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que os Teus valores, Pai, que o Teu Evangelho, Pai, fale a nossa vida, Senhor Deus. Nós não somos perfeitos, Pai, mas o que o Senhor, Pai, quer de nós, nós sabemos disso, é que a gente busque, Senhor Deus, busque essa perfeição, Pai, que nós busquemos esses valores, Pai, e que todas essas maravilhas, Pai, ditas ali no Sermão do Monte, Pai, pelo nosso Senhor, por Jesus, dita aqui por Mateus, Pai, que nós possamos, Pai, realmente resplandecer dessa luz lá fora, Pai, como faroleiros, Pai, que não tem medo, Senhor Deus, que numa atitude altruísta, Pai,
querem levar esses valores para a salvação das pessoas lá fora. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado por tudo que nós cantamos aqui, que falamos, que vivemos, Pai. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém.